Então, no início dessa semana, eu postei um vídeo sobre todos os investimentos que eu tenho e como estou encarando os investimentos, e como você deveria encarar os investimentos. Especialmente se você é novo nisso, ou sempre só pensou em ganhar dinheiro, já refletiu sobre o que fazer depois que conquista esse dinheiro? E para todo o dinheiro que você tem sem algo ativo para investir, como reinvestir em um negócio ou desenvolver uma habilidade de renda maior. Se você não fizer nada, esse dinheiro vai simplesmente ficar parado e vai perder valor com o tempo. Então, onde você coloca ele? No último vídeo, falei que meu principal método é maximizar contas de aposentadoria, que oferecem ótimos benefícios fiscais. E eu coloco 95% disso basicamente em fundos que acompanham o SP500, que basicamente são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O motivo pelo qual as pessoas querem algo como o SP500 é porque é algo que conseguiu crescer devagar, mas de forma constante ao longo do tempo. Então, quando você investe, pode esperar um retorno de cerca de 10% ao ano, há algumas flutuações de um ano para o outro. Por exemplo, durante uma crise financeira, como em 2008, a ação pode cair até $683, o que é significativamente menor do que era 2 ou 3 anos atrás. Com o tempo, o mercado de ações costuma se recuperar e é bom para crescer seu dinheiro. Pensei, e se houver algo como o SP500, porém mais volátil e com maior potencial de valorização? A ideia era que, se eu guardasse meu dinheiro por mais de 40 anos, como na conta de aposentadoria, seria penalizado se retirasse antes dos 59 anos e meio. Então, para todo o dinheiro que não vou sacar por muito tempo, e já está lá, será que realmente não existe nenhum investimento que seja mais arriscado ou de maior volatilidade, mas que ao longo do tempo tenha retornos melhores no longo prazo? Consigo manter esse investimento por muito tempo, então aceito mais risco. Por isso, pesquisei sobre ETF alavancado. Isso basicamente pode pegar um fundo de índice normal, como o SP500, e basicamente dobrar os retornos diários. Então, se o SP500 subir 10% em um dia, um ETF alavancado 2x subiria 20% em um dia. Por outro lado, se o mercado de ações caísse 10% em um dia, o 20%, inicialmente achei que era uma boa ação para investir, principalmente para manter a longo prazo. Vou manter o dinheiro nas contas de aposentadoria por 40 anos de qualquer jeito. Não seria melhor investir em algo mais arriscado, mas com retornos maiores no longo prazo? E você pode pensar que isso definitivamente terá retornos melhores no longo prazo? Este é um exemplo de uma versão alavancada em 2 vezes do SP500 bem aqui, e realmente parece que deveria... O problema é que isso nem sempre ocorre, pois depende muito da volatilidade do mercado. Veja este exemplo. Ação da Tesla versus sua versão alavancada em 2x. Você pode ver que, enquanto a ação da Tesla subiu nesse período, a versão alavancada em 2x da ação da Tesla caiu. Como isso é possível, se a alavancagem é o dobro? Bem, isso acontece por causa de algo chamado decadência da volatilidade. Então, aqui está um exemplo de como isso realmente funciona. Se você tem uma ação que está a $10 e você tem uma versão não alavancada disso. Se ela cair 30% e depois subir 50%, ela vai se recuperar e acabar em $10,50 por ação. Se ela cair 30% de $7 e depois subir 50% ganha $3,5 e volta para 10,5. Compare com uma ação alavancada, 2x. Aquela queda inicial no primeiro dia vai de 10 para $4 por ação, pois em vez de cair 30%, perde 60%. O problema é que, para se recuperar, ela depende do novo preço. Então agora, se ela subir 50%, mas já está a $4 por ação, essa recuperação de 50% agora equivale a 100%? Mas 100% de 4 só te leva a 8 no total, e agora você está abaixo de onde começou. Então, a pergunta é, quão volátil o mercado precisa ser para valer a pena, no longo prazo, investir em um ETF alavancado? Se você pensar bem, a quantidade de alavancagem que escolhe assumir é meio arbitrária. Por exemplo, muitos assumem a alavancagem padrão de 1x, mas também seria possível considerar uma alavancagem de 50%. Tipo, você poderia colocar só 50% do dinheiro que poderia investir no mercado de ações e simplesmente guardar o resto. Você poderia usar uma alavancagem de 11x que é mais arriscada, mas potencialmente mais lucrativa. Qual seria a melhor abordagem? Bem, eu encontrei outro artigo interessante que se aprofundou ainda mais nesse assunto e acho que ele realmente nos dá uma resposta muito mais completa para essa pergunta. Aqui basicamente afirma que não existe nada de mágico em uma alavancagem de 1x, e ele continua explicando como você pode realmente encontrar a alavancagem ideal, que é basicamente quanto de alavancagem você deve assumir para tentar maximizar seus retornos futuros. E isso depende de duas coisas. Número 1, o retorno anual que você obtém no mercado de ações, que é em média cerca de 10%. Mas número 2, esse fator aqui, a volatilidade diária, e isso importa ao quadrado. Então, se a volatilidade diária dobrar, o número de alavancagem ideal fica 4 vezes menor. Então, curiosamente, quando você realmente olha para o mercado de ações dos Estados Unidos e coloca a volatilidade diária média e os retornos anuais médios, acaba mostrando que a alavancagem ótima diária é basicamente em torno de 2.
Então, isso resolve a questão? Isso significa que a alavancagem de 2x é a melhor coisa que você deveria fazer? Ainda assim, não necessariamente, pois agora você aposta que o mercado de ações será tão volátil quanto antes. O que, quando a maioria das pessoas está tentando ser investidor passivo, elas não estão fazendo isso com base no que percebem como volatilidade do mercado, mas sim com base em onde acham que o retorno anual deveria estar. E se você comparar desde o início esse índice SP500 alavancado em 2 vezes com o SP500 normal, se você investisse 10 mil no início em ambos, o SP500 superaria o alavancado devido à deterioração pela volatilidade. Curiosamente, eles também mostraram o que ocorreria se você investisse 10 mil no início e aplicasse $100 por mês durante todo o período. Isso ajudou a suavizar a volatilidade diária e permitiu investir quando o fundo de índice alavancado 2x estava mais baixo. E nesse caso, você realmente acabaria com muito mais dinheiro no final. Então isso traz muito mais conhecimento sobre o assunto, mas na verdade não responde completamente à pergunta sobre o que você deveria fazer. Por enquanto, meu plano ainda vai ser investir com alavancagem de 1x em 95% dos meus fundos de índice e usar os 5% do orçamento dedicado que eu tenho para investimentos especulativos. Não só para investir em coisas como criptomoedas ou Bitcoin, mas também para ter algo como um ETF alavancado em 2x ou 3x para poder comprar. Se eu achar que estamos no meio de uma recessão e que não vai cair muito mais ou algo assim, então, eu sei que ninguém realmente pediu por esse vídeo. E eu acho que é isso. Inicialmente, meu canal era totalmente conhecido por automação no YouTube, mas esse é o lance do YouTube. Se você quiser mudar sobre o que quer falar, às vezes nem todo o seu público vai querer assistir a essa coisa nova. Quero falar sobre investimentos, pois estão cada vez mais importantes para mim desde que comecei a ganhar mais. Com sorte, ao ganhar mais dinheiro, isso se tornará mais importante na sua vida. Espero que este vídeo tenha trazido boas informações. E como sempre, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, agora temos, deixa eu ver, 22.500 membros. Vocês são incríveis. O link para o Discord vai estar na descrição. E como sempre, muito obrigado a todos vocês por assistirem ao vídeo. Nos vemos no próximo e valeu!